Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, gravando de locais silenciosos, se identificando e de onde você fala, tá ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative aí as notificações para ser lembrado sempre que eu postar um novo conteúdo. Estamos chegando a 300 mil inscritos, então se você não é inscrito, se inscreva, porque o canal ficou estacionado em 297 mil. Eu acho que tem gente entrando e saindo, né? Tem gente que talvez não estejam gostando do que eu estou falando, estão se desinscrevendo, mas o canal aqui não tem essa intenção de ser gigante. E eu falo aquilo que eu penso, não tenho compromisso com ninguém, né? Meu compromisso é só com vocês que me seguem aqui. Então tenho a liberdade de falar aquilo que eu penso. Tá ok, pessoal? Então, se você não é inscrito, inscreva-se aí para a gente chegar aos nossos 300 mil inscritos. Vamos lá então, sem mais delongas, a primeira pergunta. Olá, professor. Sou Carlos Eduardo do Ponta Grossa, Paraná. Professor, minha dúvida é sobre o indicador PL. Quando a gente está olhando as ações das empresas e vê ações que têm o PL negativo, isso é um forte indício para a gente ficar longe dessas ações e buscar somente ações que têm o PL positivo? E aproveitando essa pergunta, ano passado eu adquiri a ação de uma empresa que tinha o PL positivo e nesse ano o PL dela ficou negativo, mas eu não vendi as ações dessa empresa. Eu gostaria de saber se existem outros indicadores que agora a gente pode ficar monitorando que dê algum sinal, algum indício que futuramente o cenário dessa empresa vai mudar de um PL negativo para um PL positivo. E quais seriam? Obrigado. Bem, Carlos Eduardo de Ponta Grossa, Paraná. Vamos lá, Carlos Eduardo. O indicador PL. Então, para atualizar, como sempre todo mundo, indicador PL é um indicador preço-lucro. É o quanto você pagou naquela ação e qual que é, quanto você pagou ou não, né? Se você olha o índice PL para avaliar se você vai comprar ou não, em quanto está o preço da ação e quanto que é o lucro por ação dessa empresa. Então, você vai dividir um pelo outro, vai ter o índice PL. Então, um exemplo simples. A ação está custando R$10 e a empresa deu R$1 de lucro por ação. Então, 10 dividido por 1 vai ser um índice PL de 10. Carlos Eduardo está dizendo aqui que a dúvida dele sobre empresas que têm um índice PL negativo. Mas fala assim, mas como pode ter um índice PL negativo? Se a empresa der prejuízo. Então, se a empresa deu prejuízo, o índice PL dela vai ser negativo. Qual o cuidado que você tem que ter? Eu sempre digo aqui que esses indicadores, são vários indicadores que existem. Aqui no canal, praticamente já falei de quase todos, inclusive vários que são desconhecidos, né, mas que são um pouco mais sofisticados. Então, vocês procurem aqui no canal, tem bastante conteúdo sobre indicadores fundamentalistas, e eu sempre recomendo, não olhe um indicador isoladamente. O que eu recomendo é você avaliar a empresa, avaliar ela minuciosamente e não ficar olhando só esses múltiplos, né, esses indicadores, porque muitas vezes ele pode te enganar. Você olhar um múltiplo só separado, ele não vai te dar boas indicações. Então as pessoas tentam simplificar e falam, ó, as empresas têm um índice PL de X, são boas empresas, pode comprar. Tem um vídeo aqui que eu gravei e falei, ó, quando uma ação está barata, né, eu, se não me engano foi um vídeo sobre valor patrimonial por ação. Então, quando a empresa tem indicadores muito bons e você te levam a acreditar que ela está barata, você tem que sempre tomar cuidado. E na maioria das vezes ela tem um motivo para estar barata. Eu sempre digo aqui que os mercados, eles são, na maioria das vezes, são eficientes, né? Então, toda estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado. Tenha isso sempre em mente, porque quem está precificando aquilo ali na Bolsa de Valores é o conjunto de investidores que estão negociando aquelas ações. Então, você está partindo do pressuposto e que você está vendo uma oportunidade que o mercado não está vendo, ou seja, que esse conjunto de investidores que estão comprando e vendendo essas ações e assim formando o preço dela, não estão vendo. Essa indicação de que os mercados são eficientes na maioria das vezes, ela é válida, tá? Por que na maioria das vezes? Porque em alguns momentos, principalmente de euforia e de pânico, quando é pânico tem muito mais gente vendendo e comprando, a ação tende a cair bastante.
E quando é euforia, tem muito mais gente comprando do que vendendo, a ação tende a subir bastante. Então, em alguns momentos, né, em eventos inesperados, o mercado ele passa por esses momentos que eu chamo de momentos em que o mercado não é eficiente. Então, nesses momentos sempre surgem oportunidades. Você vai aproveitar a oportunidade na hora? Eu também não recomendo. Você tem que acompanhar as empresas, você já tem que saber ali mais ou menos o fundamento das empresas que você selecionou e você gostaria de comprar aquelas ações num preço melhor. E aí, quando surgir essas oportunidades, você vai lá e compra. Tem como o mercado caiu hoje, você nunca acompanhou aquela empresa e você vai tomar uma decisão em cima da hora. Acaba acontecendo isso, né? As pessoas pegam ali um indicador fundamentalista e tomam a decisão em cima apenas daquele indicador. Então, o indicador isoladamente, ele, na minha opinião, não quer dizer nada. Você tem que sempre, no conjunto de informações, no conjunto de indicadores, você tomar decisões melhores. Eu não costumo usar muito indicador. Na realidade, se eu usei foi há muito tempo atrás e não uso mais, tá? Eu prefiro fazer uma análise mais criteriosa, com base em valuation, né, em avaliação realmente de empresas, fluxo de caixa descontado, olhar os fundamentos da empresa, olhar os fundamentos da economia, olhar o fundamento do setor, da indústria que a empresa está inserida, nas vantagens competitivas que existem nos principais players, né, que concorrem com essa empresa, e aí tomar uma boa decisão. Você vai projetar realmente o que essa empresa é capaz de fazer no mercado, ou seja, o quanto ela é capaz, né, de crescer as suas receitas, e para crescer receita, não existe milagre. Num cenário econômico, digamos, normal, todos os concorrentes daquele setor estão também com o mesmo objetivo, todo mundo quer vender mais. Se a empresa está prevendo que ela vai crescer mais do que seus concorrentes, pressupõe que ela vai tomar o mercado de alguém, que a gente chama de aumentar o seu market share. Então, se a empresa vai aumentar o seu market share, não tem segredo. Ou ela tem um preço melhor, ou ela tem um produto melhor. E aí você tem que saber avaliar isso, né, esse conjunto de informações. Então, eu recomendo você não utilizar apenas o indicador. Mas o PL negativo é exatamente isso, né? A empresa deu prejuízo, então vai dividir por um valor negativo, né? Matemática básica ali, dividindo por um valor negativo, o índice PL vai ser negativo. Então você vai pagar um preço na ação de uma empresa que não tem lucro por ação, ela tem prejuízo por ação. Então o seu índice PL vai ser negativo. Alguns cuidados no próprio indicador que você tem que ter. Por que essa empresa deu prejuízo? Ou o inverso, né? Você está com um índice PL muito bom, positivo. Por que esse índice PL está muito positivo? Você tem que olhar e começar a refinar a sua análise. Muitas vezes a empresa, porque o lucro por ação é o lucro líquido, tá? Aquele lucro que poderia ser distribuído aos acionistas. E o lucro líquido, ele costuma carregar ali algumas, digamos, pegadinhas que você não está vendo. Então você tem que realmente olhar e analisar a empresa. Eu recomendo sempre que você tomar, é uma análise simples, né? Só para você dar uma refinada. Em vez de você olhar o lucro líquido, olhe o lucro operacional da empresa. Então você vai ver o preço, divide pelo lucro operacional por ação e você vai chegar em um indicador diferente. Por quê? Porque às vezes a empresa está com um índice PL positivo muito bom, só que é uma coisa não recorrente, ou seja, naquele ano ela deu um lucro líquido um pouquinho fora da média, né? Bem acima da média que ela vem dando. Então, quando você olhar as demonstrações, pode ser que você tenha ali lucros que não foram gerados pela própria operação. Então, digamos, ela vendeu um imóvel, aquilo vai estar em receitas não operacionais, que está abaixo do lucro operacional. Isso vai se somar ao lucro líquido. Então, aquilo não é uma coisa recorrente. Primeiro que, vamos partir do pressuposto que não é uma empresa imobiliária, né? Mas ela vendeu a sua sede. Ela só tinha uma sede, ela não vai sair vendendo sede todo ano. Então, isso não é uma receita recorrente. Isso vai, de alguma forma, distorcer esse índice PL naquele ano. Então, olhe sempre o lucro operacional, tá? Eu costumo sempre dar de exemplo nos cursos, o exemplo da Sadia, né? Quando ela deu aquele prejuízo e acabou sendo comprada pela Perdigão, que hoje é a BR Foods, ela vinha dando muito lucro financeiro, né? Ela tinha muita receita financeira oriundas de operações que ela fazia no mercado futuro de dólar. Só que quando o mercado inverteu, né, na crise do subprime, ela tomou um prejuízo tão grande que ela ficou frágil e foi comprada pela Perdigão. Então é um caso que eu conto, inclusive, nos cursos de fusões e aquisições, que
se inverteu, né? Se a DIA tentou comprar a Perdigão de forma hostil, é um exemplo que eu dou de tentativa de aquisição hostil, e 2 anos depois foi a Perdigão que acabou comprando essa DIA justamente porque ela cometeu esse erro. Quando as empresas estão ganhando dinheiro, todo mundo acha bom, principalmente os acionistas. Por quê? Porque está turbinando o lucro líquido, o acionista fica olhando só para o lucro líquido. Se estivesse olhando para o lucro operacional dessa empresa, ia descobrir que ela não estava retirando esse lucro do mercado, fruto da eficiência operacional que ela tem com o negócio dela. Ela estava tirando o lucro do mercado financeiro. Isso não tende a durar muito tempo e o final não costuma ser muito bom. Então, quando você estiver olhando o índice preço-lucro, sempre dê uma refinada de onde vem esse lucro, né? Dá uma olhada ali no lucro. O inverso também é verdadeiro. Você falou como que eu vejo se a empresa vai sair ou não dessa situação. Se o índice PL está negativo é porque ela deu prejuízo. Você vai lá e pesquisa por que ela deu prejuízo, né? De onde vem esse prejuízo, se esse prejuízo é uma coisa que vai ser recorrente, né? É fruto de uma ineficiência da empresa. A empresa perdeu competitividade, tem uma base de custo muito alta, ou ela está extremamente alavancada, porque a alavancagem financeira reflete no lucro líquido. Então você vai começar a refinar o seu olhar de onde vem esse prejuízo. Se é uma coisa ali momentânea, sazonal, algum evento ali que aconteceu com a empresa que fez com que ela tivesse dado esse prejuízo nesse ano que você está olhando, e você refinar e acreditar que a empresa não vá dar prejuízo ou vá começar a dar lucro no ano seguinte, ou até já está saindo da situação, e ela tem bons fundamentos, talvez seja uma forma de você ver que a empresa vai sair dessa situação. Então, assim, são coisas muito, muito mais, digamos, complexa, refinada, que você tem que fazer a análise. Eu não recomendaria você ficar olhando outros múltiplos, não. Olhe, pegue a demonstração financeira da empresa e faça essa avaliação. E aí, carece de ter conhecimentos de finanças, né? Finanças corporativas, de estratégia, de planejamento estratégico, de entender do segmento da empresa, né? De como ela consegue extrair lucro daquele negócio, de entender um pouquinho do cenário econômico, como que isso afeta a empresa, uma análise refinada, é um valuation que você tem que fazer. Então, quanto mais criteriosa for a sua avaliação, mais você vai minimizando os seus riscos, tá ok? Essa é a minha recomendação, Carlos. Espero ter te ajudado e ajudado aí os demais ouvintes. Vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, José Cobori. Aqui é o Igor. Fui seu aluno em todos os cursos e também na imersão de M&A, todos excelentes. Gostaria de tirar uma dúvida. Viajei recentemente para o Peru e vi que a moeda lá valia mais que a nossa. Um sol peruano valia uns R$1,35. Normalmente falamos da força do dólar sendo um dos porquês dele valer mais do que o real. Qual a explicação para a moeda peruana valer mais do que o real, se temos uma economia muito maior e com PIB per capita maior também? Seria algo como pela questão inflacionária e volume de moeda circulante? Se puder explicar melhor, agradeço. E mais uma vez, parabéns pelos excelentes conteúdos. Igor, espero que você esteja bem. Igor fez todos os cursos, fez a nossa imersão lá, né, Igor? E espero que você esteja bem aí na sua gestora. O Igor agora está fazendo gestão também de recursos. Espero que os cursos tenham sido úteis para você, Igor. Vamos lá, por que o sol peruano vale mais do que o real? Assim, nominalmente isso não quer dizer muita coisa, tá, Igor? Você pegar a moeda chinesa, ela é extremamente desvalorizada, né? Frente a outras moedas, principalmente frente ao dólar. Por quê? Porque a economia chinesa é pior, ela é menor? Não. Em paridade de poder de compra da moeda, a economia chinesa já é maior que a economia americana, tá? Mas por que o yuan é desvalorizado? Porque para eles é interessante, né? A China exporta muito mais do que importa, então ela vai controlando esse câmbio dela para que os produtos dela sejam sempre competitivos fora da China. Isso vale para vários países que têm uma pauta de exportações muito maior do que a de importações. Eu não conheço bem o caso do Peru, só por cima, mas eu poderia fazer algumas inferências, Igor, não tem muito a ver com o que você falou de moeda corrente, mas o câmbio no Peru, se não me engano, ele segue a mesma lógica do câmbio aqui no Brasil, né? Um câmbio flutuante, mas o flutuante que eles chamam de sujo, né? Aí você fala, pô, o nosso câmbio aqui é flutuante, sujo. Eles chamam de sujo sempre que o Banco Central fica intervindo no mercado para tentar
controlar esse excesso de volatilidade, né? Então, em momentos pontuais, quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, por algum evento esteja saindo muito mais, digamos, no caso do Brasil, muito mais dólar do Brasil do que entrando, a tendência é que a nossa taxa de câmbio se desvalorize, o real vai se desvalorizar. Então, o que o Banco Central faz? Ele intervém no mercado sempre na contraparte, né? Então, tem mais dólar saindo, ele entra na outra contraparte ali, vendendo dólar. Oferta e demanda. Se tem mais gente para sair do Brasil, então ele começa a vender os reais que ele tem aqui no Brasil. Para vender o real, ele tem que pegar o dólar para ir embora, então ele está comprando o dólar. Então ele vai fazer uma pressão muito grande na ponta compradora de dólar, a tendência é que o dólar se valorize e o Banco Central entra na contraparte vendendo dólar. Então, nesses momentos de volatilidade em que o Banco Central está intervindo no mercado para fazer essa contraparte, esses momentos pontuais, essencialmente, teoricamente, o câmbio não é flutuante, porque o Banco Central está intervindo, então é o que eles chamam de câmbio flutuante sujo, né? Uma flutuação suja. O Peru, ele faz exatamente isso também, tá? Aí você vai falar, mas um país como o Peru pequeno tem esse poder, o Banco Central tem esse poder, tem reservas? Não tem as reservas que o Brasil tem, as reservas são muito inferiores, mas se não me engano, em comparação com o PIB, as reservas deles são muito boas, só que o PIB do Peru é muito pequeno, né? Então ele tem, digamos, reservas suficientes para ficar intervindo no mercado. E o Peru exporta muito mais do que importa, e também commodities. Então ele está sempre sujeito a essa flutuação do câmbio, porque commodities são preços dolarizados, né? Assim como no Brasil, a gente tem uma pauta de exportação muito forte em commodities. Como os preços são dolarizados, isso afeta muito a taxa de câmbio, né? E para você exportar, a sua taxa de câmbio também não pode ser... eles sempre acham um ponto de equilíbrio ali em que não vai prejudicar as exportações, assim como eu disse aqui sobre a China. Então, o que eu conheço do Peru não é muito, tá? Mas eu posso fazer essas inferências, é que ele intervém no mercado, o Banco Central tem um volume de reservas frente ao PIB deles, tá? Muito, digamos, robusto, até porque você sempre compara com o PIB, porque dependendo do tamanho da economia, tem um volume de dólar saindo ou entrando que é bem menor do que um país como o Brasil, que é muito maior, tem um PIB muito maior. E como eles têm uma pauta de exportações aí baseada em commodities, eles também, digamos assim, ficam sujeitos a essa flutuação no câmbio, e o Banco Central, por ter as reservas, ele consegue intervir no câmbio para controlar a sua moeda. Então, nominalmente, só o peruano vale mais do que o real não quer dizer muita coisa, tá? Você tem que analisar outros fundamentos da economia. Isso não quer dizer que a economia peruana é mais forte que a do Brasil. Talvez esteja um pouco mais estável no curto prazo, né? Eu não sei por qual motivo, mas talvez esteja um pouco mais estável, mas nominalmente isso não quer dizer nada, não. Não quer dizer que a economia nem é maior, nem é melhor. Quer dizer ali que, momentaneamente, aparentemente, a economia está sob controle. Você ficar intervindo demais no câmbio, isso tem um custo, né? Porque reservas internacionais têm custo. O país precisa bancar isso, né? O mundo inteiro sofre de um problema inflacionário, então não sei como está a taxa de juros no Peru, mas em aumentando a taxa de juros para tentar controlar a inflação, e a taxa de câmbio ajuda nisso, né? Você controla a inflação, aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, você acaba atraindo também mais dólares para o país. Não tanto quanto o Brasil, que é uma economia muito mais robusta, tá? Mas tem essas vantagens e desvantagens, né? Por ser uma economia pequena, também é muito mais, digamos assim, não é que é mais simples, né? Ela tem uma economia mais fácil de você administrar as variáveis econômicas. Por que eu falei que não é mais fácil? Porque senão toda economia pequena estaria na mesma situação. Então, o PIB, a taxa de câmbio nominal, né, do sol peruano frente ao real não quer dizer muita coisa, mas essas minhas inferências talvez te expliquem, tá, Igor? Câmbio flutuante sujo, né, intervenção forte do Banco Central para controlar a taxa de câmbio, um interesse ali de determinado patamar de valor da sua moeda frente ao dólar, porque o país exporta bastante commodities, taxa de inflação, taxa de juros, isso tudo você tem que olhar também, tá, Igor? Como eu disse, nunca analisei a economia peruana com mais atenção, então não poderia cravar para você aqui qual que é o motivo, mas não tem muita ligação com esse negócio de moeda corrente não, tá? Tem a ver com reservas internacionais, intervenções do Banco Central no câmbio e também se a economia está sob controle ou não, né? E a pauta de exportações do país, tá? Isso tudo influencia nos interesses ali de manter a taxa de câmbio em determinado patamar.
Tá ok, Igor? Espero ter te ajudado. Pessoal, esse episódio fica por aqui, foi bem curtinho. Aproveitamos aqui só 2 perguntas. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser lembrado sempre que eu postar um novo conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.